Hello, você, brother, irmão, camarada, fã do Na Cozinha do Politi. Estamos aqui mais uma terça-feira e eu vou dividir um conteúdo muito legal, principalmente com você que está querendo montar um restaurante e está pensando em conceito. Conceito é uma das coisas mais importantes que a gente tem para pensar quando está montando um negócio, especificamente um restaurante, especialmente um restaurante, mas que as pessoas às vezes têm uma certa dificuldade de entender o que é conceito. Acha que é uma coisa meio etérea, assim, um negócio meio, sabe, de outro mundo, assim, nossa, elas não entendem, mas o que você quer dizer exatamente com... Eu já recebi essa pergunta várias vezes, Marcelo, o que você quer dizer exatamente quando você fala em conceito? Então, deixa eu explicar de uma maneira muito simples. Conceito de um restaurante é aquilo que um cliente que frequenta o seu restaurante, se você está planejando um restaurante ou qualquer operação gastronômica, é aquilo que aquele cliente, um cliente qualquer que saia do seu local, ele consiga formular, ele consiga verbalizar em uma única frase a experiência que ele teve no seu restaurante. Então, dá um exemplo. Nossa, o conceito pode ser baseado na localização, por exemplo. Então, o cara, o que chamou a atenção daquela pessoa? Se alguém pergunta, nossa, você foi naquele restaurante lá? Ah, legal, como é que é? Fala, putz, pé na areia. Nossa, é localizado num palácio histórico. Não, é conceito baseado na localização. O conceito pode ser baseado em várias coisas, mas lembra, aquela primeira coisa que chama a atenção do seu cliente quando ele vai comentar sobre o seu restaurante com outras pessoas. Então, pode ser sobre o histórico da pessoa, do dono do restaurante, a história de vida dela. Eu tive a semana passada num restaurante que eu até fiz uma entrevista com o chefe, né, com o dono do restaurante, Daniel Biron, um restaurante chamado Teva, aqui em São Paulo, que inaugurou no Rio de Janeiro, inaugurou São Paulo. Então é legal, as pessoas perguntam para mim assim, nossa, mas qual que é a pegada daquele restaurante? Quando a pessoa fala qual que é a pegada do restaurante, ela está querendo saber qual que é o conceito. É sobre o que o restaurante? Eu falo assim, nossa, o Biron é um cara que, pô, ele trabalhou comigo, depois ele sofreu uma transformação, a história de vida dele é legal, aí ele se transformou num cara vegetariano, um cara vegano. O que eu estou fazendo? Eu estou definindo o conceito dele baseado na história divina, a história que, na verdade, ele conta do seu restaurante. Mais recentemente ainda, eu fui num outro restaurante, ó, eu falei de um restaurante vegano, né? É, que eu acompanhei a inauguração há pouco tempo. Eu fui num outro restaurante que é o oposto disso, que é um restaurante carnívoro, de muita carne, mas que tem um conceito muito interessante e também baseado no histórico da pessoa. Esse caso que eu vou mencionar, ele é... Porque um conceito também ele pode ser baseado numa localização, pode ser baseado nessa história do proprietário, pode ser baseado na comida, principalmente, né, na comida, quando a gente fala vegano, carne, camarões, frutos do mar, quer dizer, qualquer pegada. Então tem várias coisas. Ao longo desse nosso programa, eu ainda vou mencionar alguns que eu vou me lembrando, alguns itens, algumas coisas que conseguem definir, que definem um conceito de um estabelecimento. Mas só para a gente deixar legal essa diferenciação entre um conceito e outro, entre um carnívoro hardcore e um vegano hardcore, os dois seguem essa característica de ter uma história para contar. Esse que eu fui recentemente agora também, que chama Debete, que chama Quintal Debete, conta a história do Rogério Debete, que é o dono, que tinha um açouguezinho do lado, aí depois viu um terrenão disponível ali do lado do açougue e falou assim, pô, por que a gente não monta aqui uma operação, né, de restaurante baseado na nossa história, baseado na nossa história na história da nossa família, de açougueiros e tudo. Aí ele pegou um espaço gigante, enorme, deve caber umas 400 pessoas ali, colocou mesas comunitárias, tá? Então é um espaço aberto, bem claro, colocou uma lona em cima, assim, tem ar-condicionado e tudo, mas ele é coberto tudo com uma lona e você vê o céu através da lona. Então, e colocou no meio do salão, bem no meio, uma grelha, que eu nunca vi nada tão impressionante na minha vida. Tipo, uma fogueira, um negócio de aquelas grelhas modelo argentino, que vem o carvão em cone, assim, depois vai espalhando por lado para grelhar as carnes, mas todo aberto. A grelha é no meio do salão, é um negócio gigante, é uma coisa que chama muita atenção. Mas como parte do conceito também, que vale citar
eu acho, é o seguinte, as mesas são comunitárias. Então, ó, tem um monte de gente sentada em mesas, tá vendo? O que que acontece? Você vai agrupando, a gente mesmo chegou aqui num grupo, ó, a galera tá aqui, tá vendo? Sentado, onde que a gente tá sentado? Num palco. Tinha uma espera de 2 horas e meia pra conseguir sentar. Aí a gente veio se aproximando, deram um cartãozinho de consumo. Então o cartãozinho vai te acompanhando, não importa onde você vai consumir, o cartãozinho vai te acompanhando e aqueles negócios que tremem quando sai a sua comida. Então fica fácil de você fazer o tracking do cliente onde quer que ele esteja na casa. Então tudo que os caras fizeram aqui foi para simplificar. Dá uma olhada, não tem grande luxo, tá vendo? Tem lá os sacos de carvão, a lavagem dos pratos e das coisas é no meio do público. Tá ali, não tem nada fechado, é uma cozinha completamente aberta. A churrasqueira, aquele tipo argentino de churrasqueira, que você coloca o carvão todo e depois vai arrastando para baixo da churrasqueira, então é um sistema muito bom. Olha lá, o cara tá chegando com a nossa comidinha aqui, eu vou ter que ir lá comer já já. Tem cerveja importada, tem IPA, os caras atendem super bem, tudo parte desse conceito. Então quando a gente fala de conceito, nesse caso do Debete, por exemplo, ele fez um monte de coisa. Então o conceito é um local, o tamanho da operação pode ser o que define o conceito também. Ah, mas aquele restaurante, você foi lá, como é que é? Nossa, é gigante, um restaurante bacana, bombado, cheio de gente. É parte do conceito, e talvez aquilo foi o que chamou mais a atenção da pessoa quando perguntaram para ela daquele restaurante. Então, qual é o conceito? Ela, pum, se ligou no quê? No tamanho, no número de pessoas, na lista de espera, 2 horas e meia de espera. Então, nesse caso do Debete, ele conseguiu olhar no conceito dele várias coisas. O gigantismo da operação, a história de vida dele, de açougueiro, de montar um negócio baseado em carne, e depois um restaurante baseado nessa experiência dos caras com carne, tá? A cocção, digamos que é muito parte integrante do conceito, essa churrasqueira gigante no meio do salão, até o serviço. O serviço eu não gosto muito de incluir como parte do conceito de um estabelecimento, porque é mais ou menos assim, obrigação de dar um bom serviço, mas acaba sendo um componente importante que pode prejudicar o conceito. Nesse caso, por exemplo, do Debete que eu fui lá, o serviço era muito bom e era uma coisa que chamava atenção. Então, quando é uma coisa que chama muita atenção pelo bom serviço, você acaba, na sua cabeça, como consumidor, que é, em última análise, o juiz do conceito de um restaurante, acaba dando uma influenciada na sua percepção do conceito. Ah, o cara tem um serviço maravilhoso. Então, acaba sendo incorporada essa faceta do bom serviço dentro do conceito. Então eu queria fazer esse contraponto, é a palavra que eu estava buscando, que eu queria utilizar, entre os dois conceitos completamente, radicalmente diferentes, um vegano e um carnívoro, mas que os dois, baseado na história dos seus protagonistas, né? Baseado no produto, que é uma coisa que define muito o conceito também, vegano e carne, né? Eles conseguiram ocupar esse espaço, né, na mente dos clientes para os quais eles fizeram esse estabelecimento com uma definição forte. Quer dizer, o cara sai de lá conseguindo articular, o cara que eu digo o cliente, né, conseguindo articular uma frase que define a pegada daquele estabelecimento. Então, para você que ou já tem um estabelecimento e quer reforçar o seu conceito, ou você está pensando em criar alguma coisa de gastronomia e está pensando no conceito, pensa nisso. Qual é a frase que você quer que saia da boca do seu cliente, daquele cliente que você escolheu como sendo o seu cliente ideal, né, para o seu estabelecimento? Isso também é importante, tá? Você saber para quem que você está fazendo o negócio. Qual é a frase que você quer que saia da boca desse cara quando ele sair do seu estabelecimento e algum amigo perguntar para ele: e aí, como que é aquele restaurante? Ele tem que, nessa frase simples, conseguir articular aquilo que você quer que ele articule. É o diferencial que você quer ter ao montar um estabelecimento. Isso é a essência do conceito, o diferencial que você quer ter. Essa é a mensagem que eu queria deixar para você essa semana, tá? Usando esses dois exemplos como case, digamos, de definição de conceito, que são ótimos cases, e a gente se vê sempre às terças-feiras na próxima semana. Não esqueça,
compartilhe esse conteúdo com seus amigos donos de restaurante, com seus amigos gerentes de restaurante, com toda a galera que se interessa por esse tema que você conhece, que você gosta, e aí a gente aumenta a audiência do nosso canal. Isso para mim é bastante importante, tá? Dá um like ali, compartilha, toca o sininho para receber o conteúdo em primeira mão e vamos ver se a gente consegue crescer essa comunidade do Na Cozinha do Politi. Um grande abraço para você.